pessoal, estamos de volta com o Meio Norte Repórter. Kátia Rodrigues. Olá, Pedro. Olá para você de casa também. Vamos trabalhar. Não importa a idade, a prevenção é importante em qualquer área relacionada à saúde. No campo da visão, como em qualquer outra parte do nosso corpo, o diagnóstico precoce é essencial para obter soluções adequadas ao tratamento das doenças oculares. Esse check-up oftalmológico deve ser realizado anualmente. É isso mesmo. Olha, a consulta ao oftalmologista é muito importante para prevenir essas enfermidades relacionadas à visão. Você sabia que em muitos casos de cegueira e perda visual, eles podem ser tratados se descobertos desde o início? Segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, as principais causas de cegueira no Brasil são catarata, glaucoma, retinopatia, cegueira infantil e degeneração macular. Uma pesquisa realizada em 2010 pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mostrou que 6,5 milhões de brasileiros têm algum tipo de deficiência visual, entre elas cegueira permanente, baixa visão ou subnormal. No programa de hoje vamos conferir um pouco desse universo. Vamos mostrar que a área da oftalmologia engloba um mundo de muitas possibilidades e também de algumas dificuldades. A oftalmologia está cada vez mais modernizada e os tratamentos e procedimentos estão a cada dia mais tecnológicos. Nossa equipe foi conhecer o que tem de mais atual na área da oftalmologia e quais são ainda os problemas mais comuns e os mais complexos quando o assunto é a visão. Plástica estética ocular, cirurgia de catarata, lentes de contato, cirurgia refrativa, glaucoma, oftalmopediatria são alguns dos assuntos que você vai conferir a fundo no programa de hoje. Os profissionais da oftalmologia, os problemas mais complexos e ainda o que tem de mais atual. Mundo da oftalmologia é o nosso assunto de hoje, o tema do Meio Norte Repórter, que está apenas começando. A cirurgia refrativa é um dos procedimentos da oftalmologia e pode tratar de diversos males através do laser. Nossa repórter, Karine Santana, conversou com a oftalmologista Amanda Paz sobre este procedimento de correção da visão. E ainda você vai conhecer um pouco mais sobre uma doença que atinge de maneira silenciosa uma grande parte da população. Estamos falando do glaucoma. Confira detalhes na reportagem. Tornar-se livre do uso de óculos ou lentes de contato é um sonho comum para pessoas que possuem problemas de visão. Pensando nisso, o Meio Norte Repórter mostra agora como é realizada as cirurgias refrativas à base de laser, que é o que há de mais moderno para a correção de graus em poucos minutos. De acordo com a oftalmologista Amanda Paz, a cirurgia refrativa a laser corrige a miopia, hipermetropia e astigmatismo. Ela explica se qualquer pessoa que queira está apta ou não para fazer o procedimento. Para fazer a cirurgia refrativa, antes de tudo é preciso uma avaliação com o seu médico oftalmologista. Então, assim, durante essa avaliação pré-operatória são solicitados alguns exames e nesses exames são observadas as características do olho. Então, dependendo deles, dependendo do resultado, a gente avalia quem pode e quem não pode fazer. Então, assim, não dá para saber se uma pessoa pode ou não fazer a cirurgia antes da realização desses exames. Ainda de acordo com a especialista em cirurgia refrativa, é através da tecnologia do laser que se torna possível obter melhores resultados visuais no tratamento personalizado. E ela explica as diferenças entre os tratamentos com tecnologia desenvolvida em PRK
e LASIK. A cirurgia refrativa a laser, né, que ela pode ser feita de duas formas diferentes. Daí vem o nome das duas cirurgias, PRK e LASIK. Então, o PRK é uma cirurgia que é feita na camada mais superficial da córnea, enquanto o LASIK é feita numa região um pouco mais profunda da córnea. As duas são feitas a laser e, com o término da cicatrização, não existe superioridade de uma em relação à outra, elas têm resultados bem semelhantes. Existe ainda uma outra modalidade de cirurgia com a técnica do laser LASIK. É o FentoLASIK. O FentoLASIK é uma evolução da técnica do LASIK convencional. Então, no FentoLASIK, a gente utiliza 2 tipos de lasers diferentes para fazer a cirurgia. Enquanto no LASIK convencional, a gente só utiliza um tipo, que é o laser que faz o tratamento do grau. Já no FentoLASIK, a gente utiliza um laser adicional, que se chama laser de femtosegundo, que ele serve para preparar o olho para receber o tratamento refrativo, o tratamento do grau. Sobre a recuperação dos pacientes, a oftalmologista explica como ocorrem os cuidados e a duração. A recuperação inicial, ela muda um pouquinho entre o PRK e o LASIK, cada uma tem suas características próprias. Então, geralmente, na recuperação, no primeiro dia depois da cirurgia, a visão está de 80% a 90% do resultado final. O resto da cicatrização, esses 10% a 20% restantes, vão cicatrizando aos poucos, de forma que a cicatrização total se completa por volta dos 3 meses depois da cirurgia. Quais são os pacientes que são indicados para a técnica do LASIK e para a técnica do PRK? Vai depender muito das características de cada um. Então, assim, a quantidade de grau vai influenciar, o tipo de grau, se é hipermetropia, miopia ou astigmatismo, a idade do paciente, o resultado dos exames. Então, esses dados analisados em conjuntos, a gente vai conseguir dizer qual é a técnica melhor que vai se adequar a cada tipo de paciente. E sobre esse tratamento personalizado, como é que ocorre? O laser que faz o tratamento refrativo, ele tem a capacidade de, além de tratar o grau, tratar alguns outros tipos de alterações da visão, que são chamadas de aberrações. O que é que a gente pode definir, explicar melhor para vocês o que é aberração? É o seguinte: para a gente enxergar bem, não basta só o grau estar corrigido. Existem outros fatores, como a dispersão da luz, a curvatura da córnea, que vão influenciar na qualidade da visão. Então, a cirurgia personalizada, ela ajuda a melhorar a qualidade da visão do paciente depois do procedimento. Você já ouviu falar sobre o glaucoma? Essa é uma doença ocular que já atinge mais de 1 milhão de pessoas no Brasil, sendo que 80% delas ainda não sabem que tem o problema, que é silencioso na maioria dos casos. De acordo com a Sociedade Brasileira de Glaucoma, a doença é a maior causa de cegueira irreversível no mundo. O problema não tem cura, mas tem controle. Quanto mais cedo for diagnosticado, menor será a perca da visão. O oftalmologista Fábio Martins, que é especialista na área, explica como ocorre a doença. O glaucoma, na verdade, é um conjunto de doenças em que a forma mais comum dele, que é o glaucoma crônico simples, também chamado glaucoma primário de ângulo aberto, não tem nenhum tipo de sintoma. O paciente não sente dor no olho, o olho não fica vermelho, o paciente não nota redução da visão, mas já há sinais de glaucoma que são notados no exame oftalmológico. Então, é fundamental que os pacientes procurem
uma avaliação periódica com o médico oftalmologista para que, no exame, sejam pesquisados os sinais do glaucoma. Por ser um problema que não apresenta sintomas, o portador corre risco que ela se agrave e, consequentemente, resulte na perda total de visão. A pessoa vai perceber uma redução da visão, especialmente a visão periférica, o campo lateral de visão vai ficar comprometido nas fases mais adiantadas da doença. Nas fases iniciais e fases intermediárias, só o exame oftalmológico vai apresentar alteração, principalmente da pressão intraocular, que costuma estar elevada, e alterações no fundo do olho, onde o médico oftalmologista vai notar um desgaste aumentado na raiz do olho, no nervo óptico do paciente. Havendo isso, então ele vai poder solicitar alguns exames complementares para esclarecer se o paciente tem ou não a doença e então indicar o tratamento. O oftalmologista explica ainda o que causa o glaucoma e em qual faixa etária ele pode aparecer. Existem outros fatores que podem induzir o aparecimento do glaucoma. Por exemplo, alguns medicamentos podem favorecer o aparecimento do glaucoma de ângulo fechado. Por exemplo, uso de ansiolíticos, medicamentos antiespasmódicos, medicamentos que podem induzir a dilatação da pupila, pode favorecer o aparecimento de um tipo particular de glaucoma, que é o glaucoma de ângulo fechado. Outra exemplo, o uso de corticoides, muito comum na população em geral, pode favorecer o aumento da pressão intraocular e, eventualmente, provocar o aparecimento do glaucoma em indivíduos suscetíveis. Então, são cuidados que foi bom você chamar a atenção para a gente alertar as pessoas a evitarem a automedicação. A forma mais comum do glaucoma, que é o glaucoma crônico simples, é mais comum a partir dos 40 anos. Então, indivíduos que têm a partir de 40 anos, especialmente se houver parentes na família que apresentam o glaucoma, é interessante procurar o atendimento por um médico oftalmologista para que, na consulta, o médico possa identificar se há ou não algum sinal da doença. E é importante destacar como é realizado o tratamento da doença. A primeira opção é sempre o tratamento clínico. Então, nós procuramos reduzir a pressão intraocular do paciente, que é o principal fator de risco que induz a progressão da doença, através do uso de colírios, e há várias medicações disponíveis para isso. Nos pacientes que continuam piorando a doença, apesar do uso do colírio, especialmente aqueles em que a pressão não reduz, pode-se lançar a mão de outras alternativas, como o uso do laser ou a cirurgia propriamente dita. Bom, gente, vocês puderam acompanhar um pouco mais sobre essa doença silenciosa que é o glaucoma. Por isso, gente, é super importante a visita a um oftalmologista. Exatamente. Pelo menos uma vez por ano, gente, é necessário irmos a um especialista. Afinal de contas, a visão é um dos sentidos mais importantes do ser humano. Bom, agora é hora de conferir o recado das lojas Noroeste. Vem conferir também o aniversário Noroeste, festa todo dia. Se você perceber, tudo pode acontecer. Vem com a gente sorrir, ser feliz aqui. Aniversário Noroeste, festa todo dia. Vem aproveitar agora e viver esta alegria. A Noroeste faz da vida uma festa inesquecível. Venha participar do maior show de prêmios. Aniversário Noroeste, festa todo dia. E daqui a pouco, você já ouviu falar da oftalmopediatria? Com certeza que sim. Trata-se de uma área da oftalmologia específica para crianças e é mais sério do que se pensa, viu? Os detalhes a gente te mostra já já, depois do intervalo.